Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco, com renovada alegria e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: o tempo, infinito em si mesmo, é um suceder de oportunidades concedidas a tudo e a todos, com o fim único do progresso. Aproveitemo-lo com sabedoria. Nosso tema de hoje tem uma origem singular. Eu escutava o rádio quando tocou a música Começar de Novo, lançada por Ivan Lins no ano de 2004 e magistralmente interpretada em parceria com Simone. E ouvindo a letra, dispus-me então a ler a letra na internet e resolvi experimentar uma análise sob as lentes da doutrina espírita, considerando que este tema, Começar de Novo, é recorrente entre os espíritas e entre os cristãos de uma forma geral. A base evangélica vem do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, em que narra o evangelista: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa passagem se refere ao encontro de Jesus com o doutor da lei. E a base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas, como eu disse anteriormente, vamos então examinar a letra desta bela canção do Ivan Lins, Começar de Novo. Observe, meu amigo, minha amiga, que cada dia, ao abrirmos os olhos no despertar matinal, recomeçamos a luta na jornada redentora. E esta luta, evidentemente, que inclui novos desafios, vitórias, derrotas, mas, acima de tudo, muito aprendizado. Porque em tudo e de tudo que nos acontece na vida, nós devemos sempre buscar os significados, porque são esses significados que hão de constituir-se o aprendizado pelo qual nós progrediremos na existência. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 1 da obra Alma e Coração, ele encerra o capítulo com um texto que eu considero apropriado no contexto desta reflexão. O Emmanuel diz assim: tudo na vida pode ser começado de novo para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Vamos lembrar aí que a lei do progresso é uma das leis morais, das 10 leis morais capituladas na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Mas o Emmanuel prossegue dizendo: efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais. O cerne desta mensagem
do Emmanuel é que nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos concede para que nós progridamos espiritualmente, desenvolvendo em larga escala a lei do amor, a prática da caridade, a exemplificação de nossa existência a partir das virtudes de Jesus, que eu denomino virtudes crísticas. Então, dois elementos são importantes nesta fala do benfeitor de Chico Xavier: a lei do progresso e a quitação das dívidas espirituais, das quais todos somos portadores. Como eu disse anteriormente, a lei do progresso é a sétima lei moral, capitulada lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. O homem desenvolve por si mesmo o seu progresso, mas nem todos progridem do mesmo modo e no mesmo tempo. É fato que o progresso moral acompanha o progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Por quê? Porque muitos são os fatores que interferem nesse aspecto, a começar da vontade da própria criatura. Sim, porque observemos que as oportunidades são oferecidas por Deus a todo instante, mas nem todas são aproveitadas. Exatamente porque nós nos distraímos, nós não prestamos a devida atenção às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no significado destas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E dessa forma, perdemos a oportunidade. Quando a gente lê a lei do progresso, que está lá na questão 783 do Livro dos Espíritos, nessa questão, o Kardec faz uma pergunta muito singular. Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ele estava querendo saber se a busca da perfeição pela humanidade é uma coisa que sempre está acontecendo, é permanente, agora de forma lenta, mas progressiva. Aí os espíritos responderam para o Kardec: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Veja, por exemplo, o crescimento de uma árvore. Você planta a semente, mas há todo um processo, desde que a semente é alojada na terra e irrigada constantemente, há todo um processo para que a árvore se desenvolva. Este progresso é regular e lento. Mas aí os espíritos disseram ainda: quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Olha que interessante. A humanidade vai lá perdendo todas as oportunidades que lhe são oferecidas. Aí, vez por outra, Deus, em sua infinita sabedoria, permite que aconteça um abalo físico ou moral que transforme essa humanidade, que chame a atenção de que ela está no caminho errado, que ela está perdendo as oportunidades, que ela deve estar mais atenta, que ela deve ter força de vontade, deve ter determinação de progredir espiritualmente. Porque, lamentavelmente, todo o nosso esforço se dá no progresso físico, das coisas materiais.
Ou seja, se não for por amor, vai pela dor, que infelizmente tem caracterizado a história da humanidade em todos os tempos. Mas em seguida, lá na música, o Ivan Lins diz: "E contar comigo?" Sim, porque para eu começar de novo, eu vou começar por mim mesmo. Eu não posso começar de novo às custas de terceiros. É a minha vontade, a minha determinação, sou eu que avalio que eu preciso recomeçar. E o benfeitor Emmanuel, sobre este aspecto do "e contar comigo", lá no capítulo de Alma e Coração, que eu falei anteriormente, capítulo 1, ele diz algo ainda singular. Diz: começar de novo é o processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar. Se experimentaste o peso do desengano, nada te obriga a permanecer sob a corrente do desencanto. Reinicia a construção de teus ideais em bases mais sólidas e torna e volta ao calor da experiência, a fim de acalentá-los em plenitude de forças novas. Olha que interessante. Quantos de nós já nos desenganamos, desvanecemos ante as dificuldades da vida, nos desencantamos? O Emmanuel está dizendo: olhe, recomece, continue a experiência de progresso, reinicie a construção dos seus ideais. Mas aí ele faz uma chamada de atenção, porque ele diz: em bases mais sólidas. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas com muita correria, sem muito planejamento, sem muita reflexão. É como se nós estivéssemos já acostumados a fazer daquele jeito e imaginamos que não tem outra forma de fazer. E nesta correria, muitas vezes, perdemos oportunidades preciosas de fazer melhor. Então, é fato que nós não podemos terceirizar. Esse recomeço, ele continua dependendo de nós, por isso que Ivan Lins diz: "e contar comigo". E tudo, sem exceção, vai depender de cada um de nós outros. Eu queria fazer um paralelo sobre uma outra canção do Ivan Lins, intitulada "Depende de Nós". Porque ele diz assim: depende de nós se esse mundo ainda tem jeito. Apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Então a gente pode fazer um paralelo entre a música Começar de Novo e o Depende de Nós. O jeito do mundo é o jeito de cada um de nós. Apesar dos pesares, ainda somos os únicos na Terra com poder suficiente para mudar as coisas. Mas essas coisas têm de ser as coisas do bem, da paz, do amor. Observe, meu amigo, minha amiga, que nossas conquistas tecnológicas são exuberantes, mas infelizmente seguem na contramão de nossas conquistas morais. A ganância, a soberba, o orgulho, a inveja e outras tantas imperfeições ainda alcançam o homem, que as atrai pela força do pensamento e pela realização do próprio mal. Agora, o que chama a atenção nessa canção Depende de Nós é que Ivan Lins afirma que, apesar do que o homem tem feito, a vida sobreviverá. Ou seja, o espírito imortal segue sua jornada evolutiva. Sim, porque vida, quem tem é o espírito. O corpo físico tem existência.
com prazo de validade. Inicia, mas tem hora para acabar. Mas o espírito não. Quando desprende-se da matéria e retorna ao plano espiritual, ele segue sua saga evolutiva. Por isso que nós devemos aproveitar com sabedoria e prudência esse maravilhoso presente de Deus para todos nós, que é a reencarnação. E o Emmanuel faz uma recomendação lá no capítulo 1 de Alma e Coração, muito interessante. Ele diz: temos sido talvez desatentos diante dos outros, cultivando indiferença ou ingratidão. No entanto, é perfeitamente possível refazer atitudes e começar de novo a plantação da simpatia, oferecendo bondade e compreensão àqueles que nos cercam. Ou seja, sempre há tempo para recomeçar, para começar de novo. Mesmo que as coisas do mundo nos distraiam, nós podemos recomeçar. Em seguida, o Ivan Lins diz na letra: vai valer a pena ter amanhecido. Eu creio que esse valer a pena só terá sentido se nós conseguirmos realizar uma proposta do Emmanuel que está lá no Alma e Coração. O Emmanuel diz assim: desfaçamo-nos de pensamentos amargos, das cargas de angústia, dos ressentimentos que nos alcancem e das mágoas requentadas no peito. Descerremos as janelas da alma para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima. Eu achei fantástica essa frase do Emmanuel. Propondo primeiro que a gente se livre logo desses pensamentos, dessas cargas negativas, de angústia, de ressentimento, de raiva, de ódio, de rancor. Mas também das mágoas que ficam lá no coração e de vez em quando relembram a gente que essa ou aquela criatura fez isso ou aquilo. Numa outra obra do Emmanuel, intitulada Fé, Paz e Amor, em determinado momento ele diz: não nos esqueçamos de que a lei do Senhor nos induz a procurar a bondade para o alicerce das nossas horas de cada dia. Olha que interessante. Usar a bondade como alicerce das horas de cada dia. Nós temos que amanhecer o dia pensando no bem e realizando o bem no decorrer das horas. Porque isso é divino. Isto agrada a Deus. É bem que Ele não precisa que nós os agrademos, Ele só quer que nós cumpramos as suas leis. Nós vamos ter dificuldade para fazer isso? Claro que vamos. Mas é indispensável receber os atritos da existência e suportá-los com humildade, uma humildade que eu diria heróica. Agora, isto se nós, de fato, verdadeiramente, nos achamos interessados na aquisição desse progresso espiritual efetivo. Porque, como diz o Emmanuel, na obra Fé, Paz e Amor, cada criatura se caracteriza pelo degrau evolutivo em que temporariamente estagia. Olha que interessante. Eu sou o progresso que eu tenho agora espiritual. Na escada da evolução espiritual, eu estou num determinado degrau, um determinado patamar, que foi conquistado pelo meu espírito em todas as reencarnações que experimentou, e mais especificamente nessa existência, tem recebido oportunidades para
melhorar. Em seguida, o Ivanins diz: ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido. E aí, mais uma vez, eu recorri ao Emmanuel e fui agora na obra Coletâneas do Além, lá no capítulo 9, porque é um recadinho muito interessante para nós. Ele diz, o Emmanuel: os espiritistas sinceros não podem desconhecer o sentido revolucionário da tarefa que lhes coube, a renovação em si mesmos. Olha que interessante. Chega a ser revolucionária essa tarefa de renovação, de remodelação, de reconquista da nossa melhor parte. E não adianta a gente ser rebelde. Não adianta nós batermos o pé. Não, não vou fazer, eu sou assim mesmo. Claro que não. Claro que não. A rebeldia não tem efeito prático positivo nenhum, especialmente para quem a pratica. Basta que a gente olhe a natureza e veja, numa observação que o Emmanuel faz no capítulo 7 da obra, neste instante, para a gente entender que a natureza nos dá lições grandiosas de que não vale a pena a rebeldia. O Emmanuel diz assim: nos processos da natureza que te serve, em nome do Criador, não encontras a revolta em agente algum. Podas a árvore no intuito de colher benefícios, e a árvore podada te responde com mais frutos. Cortas a pedra para que ela te auxilie na construção, e não lhe ouves queixa alguma. Tosquias a ovelha para que se te acrescente o agasalho, e a ovelha te obedece sem reclamações. E aí ele finaliza a sentença dizendo: aprendamos. Considerei perfeito esse ensinamento do Emmanuel, fazendo uma comparação com a própria natureza, em que não há nenhuma rebeldia. Muito pelo contrário. Em seguida ele vai dizer: ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido. Eu imagino e acredito que virar a mesa é mudar, é fazer a mudança. Agora, aquele que enfrenta a mudança é alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los. Sim, a golpe de um imenso esforço. Para quê? Para esposar, para abraçar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino, com Jesus. Sim, esse é um ensinamento que está no capítulo 175 da obra Fonte Viva, o ensinamento do Emmanuel. Resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los a golpes de imenso esforço. Sim, porque nós vamos ter muitas dificuldades para nos impedir esse progresso que nós estamos querendo. Nós não podemos desistir ante os pequeninos contratempos. Pois, como diz o Emmanuel no capítulo 5 da obra Bênção de Paz, semelhante atitude resulta simplesmente em insatisfação e imaturidade. Eu creio que o processo de conversão de Paulo de Tarso seja um bom exemplo nesse aspecto. Que não desistiu. Depois que levou a queda do cavalo, continuou a luta redentora da sua transformação.
Isso guarda uma relação com o aconselhamento do Emmanuel, que está lá nessa obra, Bênção de Paz, quando ele diz: reformemos sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação. Aí ele encerra com uma advertência importante. Ele diz: mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim. Nós não podemos desistir. Vai haver dificuldade? Com certeza. Mas não pode desistir. O termo conhecido do Ivan Lins, que está lá na música, nos remete a um pensamento do espírito Albino Teixeira. Existe uma obra cujo título da obra é Fé, uma obra mediúnica, e o capítulo 1 dessa obra, intitulado Autoconhecimento, nele, o espírito Albino Teixeira diz assim: se queres verdadeiramente encontrar-te, sai de ti mesmo. Como poderias realizar o autoconhecimento no clima do egoísmo? Como saber quem és, desconhecendo como reages diante dos outros? Como será possível alguém entregar-se a demoradas introspecções, se não muito longe a fome, dor, lágrima e sofrimento? Disse o Senhor: que brilhe a tua luz. Ele mesmo, a luz do mundo, não permaneceu nos páramos celestiais, no êxtase dos bem-aventurados. Vindo até nós, proclamou: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se desejas conhecer-te, diz o Albino Teixeira, não feche os olhos para o mundo, trancando-te em tuas emoções. Na ação do trabalho que estende socorro a todos, ver-te-ás como és. Fantástica lição. Lição, inclusive, que fala por si mesma. Irretocável. Não precisamos acrescentar absolutamente nada. O ter virado o barco e ter me socorrido significa mudar a rota da existência, na minha percepção. E diante das intercorrências que nos alcançam diariamente, fazer algo em favor de nós mesmos. Vamos lembrar que nem toda a calmaria indica paz na viagem da existência. Pode significar estagnação. Mas é fato que a calma é imprescindível para quem deseja mudar. Eu acho que por isso Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, disse que procureis viver sossegados. A calma, a prudência, a paciência, a resignação, a temperança. Quem deseja efetivamente mudar precisa dessas virtudes, que eu denomino virtudes crísticas. Por quê? Porque as dificuldades vão aparecer. O Emmanuel, no capítulo 136 da obra Fonte Viva, tem um comentário que se encaixa perfeitamente nesta parte da interpretação do ter virado o barco e ter me socorrido, e, acima de tudo, da observação de Paulo lá na carta aos Tessalonicenses. O Emmanuel diz assim: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal,
agasalhadas, contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. Simplesmente fantástica esta observação do Emmanuel, que está lá no capítulo 136 da obra Fonte Viva. O Paulo recomendou viver sossegado, mas o Emmanuel está chamando a atenção que viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Viver calmamente não é dormir na estagnação. O processo de renovação é uma luta que exige muita força de vontade, muita perseverança. Voltando à letra do Ivan Lins, depois de repetir o refrão, ele vai encerrar a canção listando as dificuldades presentes neste começar de novo e que nos convidam muitas vezes à desistência. Que o Ivan Lins diz assim: sem as tuas garras sempre tão seguras, sem o teu fantasma, sem tua moldura, sem tuas escoras, sem o teu domínio, sem tuas esporas, sem o teu fascínio. Vai valer a pena já ter te esquecido. Evidentemente que a canção se refere a alguém preso nas teias do amor que sufoca e que escraviza, mas cuja moeda permite-nos ver um outro lado nessas estrofes que anunciam libertação. Porque a música do Ivan Lins é uma espécie de protesto contra alguém que está dominando outra pessoa por amor. Mas vamos examinar quando ele diz sem as tuas garras. Que garras são essas? Do ponto de vista do progresso espiritual, do começar de novo. São as garras do comodismo, que nos imobilizam ante as mudanças necessárias. Porque são garras firmes e seguras que nos impedem o salto de qualidade espiritual. As distrações diárias que nos alcançam e que nos fazem desviar o caminho do progresso que nós mesmos planejamos para nós. Vejam, por exemplo, a vaidade nos impedindo de desculpar. Garras do comodismo. A soberba dificultando a nossa compreensão ante o erro alheio. O orgulho sufocando-nos o desejo de perdoar. E outras tantas garras que nos escravizam. Mas o Ivan anuncia ainda as escoras, as mesmas das nossas ingenuidades que nos fazem acreditar que nós estamos certos, apesar dos castigos que a vida nos dá. O domínio que os pensamentos enviesados podem causar. As esporas das decepções causando-nos dor, mas que ao invés de serem compreendidas e desculpadas, acabam por serem vingadas no melhor estilo de apequenamento espiritual. E por fim, Ivan Lins vai falar de fascínio, deslumbramento conosco mesmo, em que muitas vezes, ainda que reconheçamos que estamos errados, nós nos julgamos certos. Lá na obra Fonte Viva, o Emmanuel, a esse propósito, faz uma recomendação interessante. Ele diz: se esperamos colheita farta,
É indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Olha que interessante. Quer progredir? Quer se transformar espiritualmente? Você vai ter que plantar o bem no seu coração e defender esta lavoura, este plantio do bem, com perseverança e carinho. Sim, porque virão muitas circunstâncias adversas para tirar você do caminho. E o Emmanuel faz uma recomendação extraordinária. Diz, para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, somos assediados a todo instante, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho. Serenidade, aquela calma, aquela paciência, aquela temperança. Conclusivamente, assim pensando, sem dúvida, vai valer a pena ter amanhecido. Não apenas no despertar matinal, mas no despertar da alma. Sim, o despertar da alma que faz esquecer o velho homem com suas dificuldades e limitações e anuncia um homem novo, pleno de paz, de boa vontade, de determinação, mas resignado e consciente. Essa é a grande lição para todo aquele, para toda aquela que efetivamente deseja começar de novo. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.